Paulo, eu sou do tempo em que GatoNet era porque as pessoas subiam no poste de luz, puxavam sinal de TV a cabo, porque naquela época era cabo, para a própria casa, e aí conseguiam ver a net na TV de casa sem pagar nada. Só que hoje em dia, o GatoNet, como muitas outras coisas do mundo da tecnologia, ele evoluiu. E hoje em dia ele é muito mais acessado por meio da IPTV em TV Boxes ilegais. E é com isso que as pessoas estão familiarizadas quando elas ouvem GatoNet. Isso que eu contei aqui é só para mostrar que quando a gente chegou aqui era tudo mato, né, Diogo? Mas como é que vocês aí no Cyberlab combatem o GatoNet? Conta pra gente um pouquinho do passo a passo de quando vocês descobrem uma operação ilegal e vocês decidem fazer uma das várias fases da mais notória operação de vocês, que é a Operação 404. Olha, Elton, eu também sou dessa época, viu? Mas a tecnologia, ela tem suas nuances, ela vem para o bem e vem, às vezes, para o mal também. E aí, os piratas digitais, eles evoluíram, né? Evoluíram para, como você disse, para o IPTV, para a TV Box. E em vez de puxar um cabo do poste, colocaram servidores em outros países com filmes, com espelhos de aplicativos de televisão legal para poder realizar essa distribuição, né? E é uma distribuição organizada, com estruturas empresariais, com serviço de atendimento ao consumidor, com modos de pagamento dos mais diversos, com financiamentos e parcelamentos de pagamento. Então, há uma estrutura organizada hoje ao estilo empresarial para poder fraudar os direitos de propriedade intelectual, para poder fraudar o livre comércio, a poder lesar o consumidor. Então, hoje, se estruturou de uma maneira não só tecnológica, mas também organizada de modo empresarial para poder fraudar direitos de propriedade intelectual e causar danos ao consumidor. Hoje em dia, a gente tem a Operação 404, que ela é coordenada pelo Laboratório de Operações Cibernéticas, e é interessante frisar aqui nossa atuação quanto um hub, quanto uma coordenação que encaminha relatórios de inteligência para as polícias dos estados e para a Polícia Federal, quando tem atribuição federal. Então a gente faz o quê? Encaminha informações para que seja realizada as diversas operações. Nesse caso da Operação 404, nós recebemos informações da iniciativa privada de que está tendo esse tipo de crime, quais são os sites, quais são as IPTVs, quais são esses desvios de conduta, e a partir de então a gente consegue verificar essas informações. A gente, dentro do ambiente policial, do ambiente de policiais treinados aqui no Cyberlab, consegue verificar se há alguma imputação criminal, se há qual delito, qual conduta, colecionar materialidade delitiva e encaminhar isso através de um relatório técnico para a Polícia Civil daquele estado. E aí, então, marcamos, né, de realizar uma operação todos juntos, né? E que foi o que aconteceu dia 27 de novembro, a Operação 404, oitava fase, né? Com mais de 44 mandados de busca, com 3 prisões preventivas, 3 prisões flagrantes, 4 prisões preventivas, 135 bloqueios, salvo engano, de sites. Então, todas as polícias agindo no mesmo dia, na mesma hora, com um reporte disparado pelo Laboratório de Operações Cibernéticas. Então, essa Operação 404 é a maior operação das Américas de combate à pirataria, que a gente coordena, que a gente encaminha os reportes para as polícias dos estados, para que a gente consiga atuar de maneira única, uníssona, contra a pirataria digital, incluindo o IPTV. E Paulo, pelo que você conta aí pra gente, a gente vê que é uma estrutura bastante organizada, né, dos criminosos em relação a isso. E quais são as estratégias e as tecnologias que vocês acabam usando para conseguir identificar tudo isso, né? Então, às vezes, servidores piratas, redes de IPTV e esses sistemas que, às vezes, os próprios criminosos inventam. Não, nós verificamos com os próprios servidores que hospedam, os sites que hospedam esses sites piratas, e a gente vai rastreando, né,
do domínio que foi colocado até quem hospedou, por que hospedou, e vai através de seguindo esse rastro digital, né, que é deixado pelos domínios dos criminosos. E a partir de então a gente já consegue chegar na autoria de quem colocou esse site para poder disponibilizar tanto IPTV ou disponibilizar vídeo, série, música em um site estrangeiro, e quem foi que fez isso, né? Então a gente consegue materializar isso de uma maneira inteligível, uma maneira que a polícia lá na ponta consiga entender e consiga tomar as providências para instaurar o seu inquérito policial e as medidas cautelares de busca, prisão, bloqueio de bens. Inclusive, nessa última fase da Operação 404, tivemos vários estados que pediram bloqueios de bens, sequestro de bens, que eram adquiridos pela organização criminosa através de produtos piratas. Muitas vezes, Paulo, a pessoa que contrata um dos serviços do GatoNet acha que está falando com uma empresa brasileira, né? Sim. Mas geralmente é uma empresa que não está aqui, que talvez nem saiba com quem está lidando, ou seja, não sabe que está lidando um brasileiro. Como é que funciona essa organização internacional dos piratas que oferecem GatoNet aqui no Brasil? Não, ela é muito mais robusta do que a gente consegue desenhar ou do que o cliente imagina. Ela tem, às vezes, um serviço de atendimento ao consumidor que nem fica no Brasil, no Paraguai, às vezes, né? As caixinhas, elas não são comercializadas no Brasil, elas não são permitidas no Brasil, a Anatel não permite. Então, essas TV Box vêm de fora, né, para poder serem revendidas aqui. Então tem uma estrutura para pagamento, tem um setor de pagamento, tem um setor de atendimento ao cliente que nunca resolve nada, mas tem. E tem os setores para poder fazer a propaganda dessa TV Box, tanto nas mídias pequenas, né, como algumas páginas, como também as redes sociais. Então, tem um setor de marketing deles envolvido também. Então, é uma estrutura organizada para poder fraudar conteúdos de propriedade intelectual, para poder, às vezes, afetar o próprio usuário com malwares, abrindo backdoors, vazamento de dados. Então, essas organizações criminosas não estão restritas a um tipo de crime, estão restritas só a poder fraudar o conteúdo de propriedade intelectual ou retransmitir um conteúdo protegido por lei. Mas também tem interesse em pegar o dado daquele cliente e realizar a venda, a difusão daquele dado para negócios escusos. Ô Paulo, você mencionou que algumas das caixinhas ou atendimento ao consumidor estão lá no Paraguai. Que outro país está envolvido nessa cadeia internacional do GatoNet? Então, o que a gente consegue, as informações que eu consigo dar aqui são aquelas que a gente tem nos autos, que a gente consegue verificar, não é? Mas na literatura, né, apontam que fabricados na China e vem de outros países a fabricação dessas caixinhas. Mas ainda, muito embora a gente na apreensão a gente verifique que seja de origem chinesa, né, a gente não consegue ainda apontar de maneira clara, então não posso afirmar isso. O Paulo não pode afirmar, mas a gente afirma, tá? Coisa de 1 ano e meio atrás, um repórter do UOL, Guilherme Tagiaroli, foi até a China para uma outra pauta, e na época eu era o editor dele e pedi: olha, a gente tem o endereço de uma fábrica que muito provavelmente é a que faz o BTV, e o BTV, só pra você ter noção, ele é o iPhone das TV Box. É assim que vende. É a boa. Não que a gente esteja fazendo alguma propaganda aqui, diga-se de passagem. Mas é assim que vendem ele na Santa Efigênia. Aí ele bateu na empresa e aí a empresa deu o catálogo pra ele. Sabe? Ficava na periferia de Shenzhen e tal, não sei o quê. Aí quando começaram a perguntar demais pra ele o que ele queria fazer lá, ele tomou o caminho da roça e se mandou. Direto para o aeroporto. Muito bom, Elton. E, Paulo, agora a gente estava falando dessa questão internacional, mas quando a gente olha para dentro do Brasil, para o nosso cenário doméstico, aqui você já começou a comentar que tem uma articulação com diferentes órgãos, né? Então, às vezes, algum ministério, a Anatel, Polícia Civil dos estados. E como que funciona essa coordenação? Porque eu imagino, e aí
como, né, apenas um cidadão e curioso sobre o assunto, Certo. às vezes tem uma denúncia que a pessoa faz ali na Polícia Civil, e como que essas informações elas são combinadas pensando nessa estratégia de combate? Então, nessa estratégia de combate da Operação 404, a gente foca com as próprias indústrias, né? Com as próprias associações de proteção à propriedade intelectual, aos direitos do autor. Então, são várias associações que preparam representações e encaminham aqui para o Ministério da Justiça, para o Laboratório de Operações Cibernéticas, informando que tem esses sites, né? Então, não é o cidadão comum, não é o Diogo que encaminha, né? É a própria associação que coletou e falou, olha, esses sites são os sites de TV Box pirata que estão usando falsamente ou ilicitamente o meu conteúdo. E a partir de então, a gente começa a fazer um relatório e analisar o que foi encaminhado pela associação. Então, e aí a gente consegue chegar na autoria e aí encaminha para o Estado. Então, esse é o fluxo que a gente desenha e todos cumprem no seu mesmo dia. Eu imagino que o combate ao GatoNet deve ser um jogo de gato e rato, né? Vocês correm atrás desse rato, ele foge para outro lugar, ele desenvolve novas estratégias e por aí vai. Como é que é combater essa hidra digital, que é aquela figura da mitologia, cortava a cabeça, surgia outra, cortava uma terceira, surgia outra, ia surgindo, ia surgindo. Vocês já derrubaram um site que dali a pouco vocês encontraram o mesmo site aberto? Como é que é esse movimento? Não gera uma frustração, não? Elton, eu vou aproveitar essa informação disso da Hydra para poder falar de uma operação da Argentina, né? Da operação Hydra de Lerna, que foi realizada na Argentina, que ela derrubou o My Family TV, que era um dos principais canais de TV box, TV pirata da Argentina, que tinha muito brasileiro que utilizava, né? E o nome da operação foi exatamente esse, né? Hydra de Lerna, porque cortava uma cabeça, surgia de outra, né? Esse My Family TV, ela veio de outro serviço de TV box da Argentina que migrou para ele, né? Mas não gera uma frustração porque a gente consegue mostrar o impacto, né? Mostrar que aconteceu uma ação, desarticular aquela cabeça, a gente desarticulou, vamos para a próxima, né? Então, a gente teve, antes da 404, um alinhamento, uma conversa com a Polícia Federal Argentina e com a Fiscalia de Buenos Aires, que atuaram nessa operação Hydra de Lerna, que mostrava exatamente isso, né? A migração de um núcleo criminoso para outro núcleo criminoso de IPTV, e que normalmente se estruturou de maneira organizada, numa estrutura empresarial, num bairro nobre, alugando um prédio de 4 andares, com diversos setores e departamentos, mas na operação, tanto a Polícia Argentina quanto a Fiscalia conseguiram bloquear e realizar algumas prisões e bloquear os sites e bloquear os valores e bens. É um jogo de gato e rato, mas a gente não fica frustrado. Tem uma máxima que a gente costuma falar, que se ninguém enxugar o gelo, todo mundo morre afogado. Então, a gente continua nessa luta, e o mais importante, né, é seguir todo mundo no mesmo caminho. Os estados estarem junto, o Ministério da Justiça tem uma posição clara, as empresas estarem conosco, então todo mundo caminhando no mesmo sentido, mostra uma posição clara do Estado de que não vai tolerar esse tipo de crime, não vai tolerar esse tipo de infração. Esse jogo do gato e rato é engraçado porque às vezes o gato ainda é mitidão, porque eu tava lendo uma matéria uma vez tinha um estúdio, um dos grandes estúdios dos Estados Unidos, que tem uma empresa contratada, né, para fazer mapeamento e tirar esses conteúdos ilegais do ar. E aí eles entraram, então, com um pedido de takedown de uns conteúdos, acho que em várias plataformas. Só que o grande lance é que esse estúdio tinha um filme que a tradução do nome era igual a um filme de um outro estúdio. E aí o que aconteceu é que eles pediram para tirar o filme do outro estúdio. E o que aconteceu, aí que entra o mais curioso, é que os donos do site entraram na justiça americana contra o estúdio, falando que eles estavam tirando liberdade de expressão, porque estavam mandando tirar conteúdo que nem era deles. Então, aí tiveram que notificar o outro estúdio para o outro estúdio entrar na ação e pedir para tirar o conteúdo. Então isso mostra a ousadia também dessa turma. Uou.